Eu sou Claudionor Marques, sou especialista em vigilância sanitária, pós-graduado em engenharia de segurança, sou membro efetivo do Comitê de Esterilização da ABNT, diretor técnico da Biox, excelência em esterilização. Vamos iniciar explicando o que é esterilização. Esterilização é um processo de destruição de todas as formas de vida, bactérias, fungos, vírus, esporos, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos. Nós vamos falar agora, nesse momento, sobre esterilização por óxido de etileno, que é um agente químico. Como que funciona a esterilização por óxido de etileno? Atua diretamente na cadeia de DNA, quebra a cadeia de DNA, fazendo com que o vírus, o fungo, esporos não consiga se multiplicar. Quando ele não consegue se multiplicar, ele já deixa de ser nocivo, porque o que causa a infecção é a multiplicação desses agentes dentro do nosso organismo. Para você conseguir realizar a esterilização por óxido de etileno ou por qualquer outro método, a primeira coisa que você tem que fazer é qualificar o equipamento, qualificar a instalação. O que é qualificar? É um conjunto de etapas de ações que atesta a eficácia do sistema. Qualificação de instalação, operação e desempenho. E em cima disso, dessas qualificações, eu consigo partir e fazer a validação do processo. O que é a validação do processo? Eu conseguir juntar evidências escritas, documentadas, que o processo é eficiente. Vamos explicar como que funciona o processo de esterilização por óxido de etileno. Em primeiro lugar, a gente tem que falar o que é o óxido de etileno. O óxido de etileno é um gás altamente inflamável. Ele não se dá bem com oxigênio. Se ele tiver uma atmosfera que tenha mais de 2,5% de oxigênio, ele se torna uma mistura explosiva. Nesse ar, no ambiente que nós temos normalmente em torno de 21 a 21,6% de oxigênio. Então, se torna um ambiente explosivo. O que nós fazemos para diminuir esse potencial de risco? Eu pego o material, classifico o material para definir qual é o tipo de ciclo que você vai colocá-lo, coloca corpos de prova dentro dele e indicadores biológicos. Você vai para uma primeira fase da esterilização, que a gente chama, dentro da Biox, é chamado de pré-condicionamento. É uma fase a qual eu elevo a temperatura do material e começa a umidificar esse material. Para quê? Para facilitar a esterilização. Depois disso aí, a gente entra numa segunda fase. Eu troco o material de equipamento e começo a fazer uma lavagem nesse material com qualquer gás inerte. Nós utilizamos nitrogênio. Lavamos ele diversas vezes até que essa concentração de óxido de etileno dentro do ambiente que vai ser injetado o gás e que está o produto seja inferior a 2,5%. Quando essa taxa chega a esse valor, ou um número inferior a esse, o material está apto a receber o gás óxido de etileno. Nós introduzimos o gás óxido de etileno, mas não adianta só eu colocar o gás dentro da câmara, porque para você efetivar uma esterilização óxido de etileno, você precisa ter concentração de gás, umidade, temperatura e tempo de exposição. Então, quando os fatores concentração, umidade e temperatura são atingidos, você começa a contar o tempo de exposição. Esse é o tempo importante marcar e ter o registro dele. Quando acaba a esterilização, não basta eu pegar o equipamento, abrir e retirar o material, porque o contato que eu tinha com óxido de etileno no início, com o ambiente, no final é a mesma coisa. Ou então, se eu abrir a câmara no final, existe a possibilidade de explosividade e o material está muito carregado de óxido de etileno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar vácuo no equipamento, tirar o óxido de etileno, até que essa concentração de óxido de etileno inverta. Eu jogue ela a um número muito inferior do que ele deveria ter, porque para não ter o risco da explosão. Depois disso aí, como o óxido de etileno é um material que tem uma energia cinética muito alta, ele cria eletricidade estática no filme das embalagens. E eu tenho que conseguir descarregar essa energia estática. Como que você faz isso? Os equipamentos são todos aterrados, mas dependendo do tipo de embalagem, você leva esse material para um outro equipamento e por um outro processo que a gente chama de aeração externa, você consegue diminuir e levar esse índice a zero para não ter potencial de risco nenhum. Depois que você termina de fazer todo o processo, são retiradas amostras. Essas amostras
Você vai fazer a leitura do indicador biológico, você vai fazer no laboratório de controle de qualidade testes residuais de etileno glicol, etileno cloridrino e óxido de etileno, e alguns tipos de materiais você vai ter que fazer até teste de endotoxina. A esterilização por óxido de etileno, por ser uma atividade extremamente complexa, não tem autorização para ser realizada dentro de hospitais, porque os hospitais não conseguem montar a estrutura técnica e ter o acervo técnico para conseguir realizar esse tipo de esterilização dentro da própria unidade. Normalmente são contratadas empresas terceirizadas para fazer esse tipo de serviço. A Bioxy coleta esse material vem pré-lavado do hospital, porque isso é uma determinação legal. Chega dentro da Bioxy, esse material ele é relavado, que a gente chama purificado, ele é inspecionado, embalado, identificado, esterilizado e retorna ao hospital. O óxido de etileno é um excelente método de esterilização para materiais termos sensíveis, porque o poder de penetrabilidade dele é muito alto. Ele não esteriliza só a superfície, ele esteriliza todo o material. Um exemplo que a gente sempre fala sobre as próteses mamárias, que são a indústria da vaidade, né? São massas de até 700 gramas e você consegue esterilizar esse material por dentro. E você prova isso através de análises laboratoriais, que esse artigo fica 100% estéril, interno e externamente. Todos os materiais polímeros plásticos não devem ser esterilizados a vapor, porque existe uma grande deformação. O óxido de etileno é o melhor método de esterilização para artigos termosensíveis das unidades de saúde. Extremamente utilizado na indústria de produtos médicos para a saúde, na indústria de reprocessamento. Hoje, no reprocessamento, em termos de Brasil, de termosensíveis, com certeza absoluta, é o método mais utilizado no Brasil e é o método mais estudado. É o método que tem mais legislação mundial no momento. E a nossa Bioxy é a pioneira disso. Fazemos parte da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nesse momento, eu estou como relator do grupo de esterilização óxido de etileno e vamos sempre nos simpósios, nos congressos, nas reuniões internacionais sobre esse assunto, fazendo parte e representando o Brasil. E nós somos líderes do mercado em óxido de etileno. De todos os métodos alternativos, eu não vejo nenhum mais seguro e nenhum que tenha mais estudo do que o óxido de etileno.